pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde aí para vocês. Eu me chamo Bruna Oliveira, sou arquiteta, para quem ainda não me conhece, e na live de hoje eu vou falar sobre erros que a gente comete na construção, né? Quem faz muita mão de obra na informalidade acaba cometendo esses erros e que são difíceis de serem reparados depois, que dão retrabalho e também geram prejuízo, né, gente? Todo retrabalho gera um prejuízo, então a gente tem que se atentar nesses detalhes que eu vou comentar aqui com vocês. Então, essa live é justamente para você não cometer esses erros aí na sua obra. O primeiro erro que as pessoas cometem é que na hora que elas fazem a colagem do revestimento do banheiro, elas não fazem a impermeabilização. A impermeabilização, ela é super importante para que você tenha uma boa vedação, que não fique úmida a sua parede, não tenha essa umidade, que ela não passe para o outro lado. Então, são detalhes que a gente tem que se atentar aí para evitar esses erros. Gente, vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá tudo certo com a imagem? Só me confirmem aqui nos comentários, que vai ser muito bom se vocês confirmarem aqui para mim se está rodando certinho. Então, deixar a impermeabilização para trás, gente, não tem o que fazer depois. A gente não consegue impermeabilizar o revestimento do nosso banheiro depois dele estar fixado e colado. Então, só se a gente remover todo o revestimento, embora a gente tenha um revestimento ali que ele diz na especificação que absorve pouca umidade, né, o rejunte, a água sempre dá um jeitinho de entrar e com certeza a sua parede ela vai mofar ali com o tempo. Isso pode ocasionar no quê? No outro lado da parede você pode ter um roupeiro, pode gerar esse mofo e estragar aí a sua marcenaria. Então são detalhes que são importantes serem cuidados para evitar aí, porque depois é só se refazer tudo, infelizmente, né? Outro ponto aqui é a parte de telhas, né? Quando a gente faz o telhado da nossa casa, a gente já tem que escolher boas telhas, porque tem telhas que elas não têm um bom isolamento térmico, ou seja, pode ficar muito quente a sua casa ou ela pode ficar muito fria. E as telhas seriam a de fibrocimento, a metálica e a de PVC. Essas telhas, principalmente se você tiver um forro de PVC, pode esquecer, gente. Que bom que tá rodando certinho, agora que eu vi aqui a mensagem de vocês. Principalmente se for um forro de PVC. Com certeza a sua casa ela não vai ter um conforto bom aí, uma boa temperatura para você ficar dentro da casa. Então você vai ter um retrabalho ou para trocar suas telhas ou então muitos gastos com o ar-condicionado, né? Então o gasto vai direto para a energia. Opções que são boas: telha de cerâmica, telha de concreto, telha com isolamento térmico, né? Que seria as termoacústicas. A termoacústica é aquela metálica, só que daí tem um isopor dentro dela, né? Fazendo aquela vedação, só que elas são telhas mais caras. Então, gente, evite as telhas de PVC, de fibrocimento, porque essas daí elas não vão ter uma boa proteção. Quem sabe se você fosse usar uma de fibrocimento num pavilhão, beleza. A pessoa não vai morar ali, né? Pode ser um espaço assim, comercial, uma fábrica, mas é totalmente diferente quando a gente está planejando a nossa casa. Outro ponto que é muito importante é a parte de planejamento dos espaços. Por que a gente tem que planejar e avaliar? Porque assim, gente, quando as obras são feitas na informalidade, quando não tem planejamento, um projeto, pode acontecer de você fazer uma escada e aí ou planejar, eu quero botar a escada nesse canto aqui. Pode acontecer da escada não caber naquele canto. Isso é uma coisa que não tem como resolver depois. Ou você vai fazer uma escada que o espelho dela vai ser muito alto, vai ficar super desconfortável para você subir, ou você vai ter que usar uma escada daquelas circulares, enfim, não tem muito o que fazer. Realmente você vai ter que se contentar aí com uma escada que acaba tendo uma proporção diferente do tamanho, né, por falta de planejamento. Isso acontece e acontece bastante. Outra coisa que acontece, né, que as pessoas esquecem, às vezes eu quero botar uma banheira, gente, não vai caber. Se você não ver antes de comprar um imóvel, talvez você esteja comprando um imóvel pronto ou fazendo a casa do zero. Se você não tiver um planejamento que você quer isso e já implementar na sua casa ou no seu apartamento, pode acontecer que não vai caber lá na frente. O mesmo acontece com esses cooktops de indução que estão chegando agora. Se a gente fazer por exemplo, tem uma bancada pronta, e eu quero trocar o meu cooktop de hoje para um maior ou para um de indução, pode acontecer que não vai caber se você fizer um recorte. Às vezes não tem a profundidade que você precisaria para fazer essa substituição. Então é muito importante se atentar a isso também. Outra coisa,
falando tudo sobre tamanhos aqui, são detalhes que acontecem, tá, gente? Acontecem bastante. A parte de marcenaria. Se eu não tiver os eletrodomésticos prontos que eu quero, o meu forno, todos os elétricos, por exemplo, da minha cozinha, eu vou fazer a marcenaria, às vezes os móveis ficam pequenos e eu quero embutir aquele forno, não vai caber. Ou às vezes não vai ter a ventilação necessária para utilizar ele naquele local, então vai suar, vai acontecer vários outros problemas, inclusive você perde a garantia, né? Porque tem que seguir tecnicamente a recomendação do manual do fabricante. É muito importante isso também. Closet no quarto. A pessoa às vezes compra uma casa, um apartamento, mas eu queria muito ter um closet, sempre tive o sonho. Dependendo do local que você tem, do seu quarto, às vezes não cabe o closet, às vezes não cabe nem a cama de casal. Às vezes a cama é obrigada a ficar colada na parede, porque não, daí fica um lado da cama sem a circulação, porque não foi previsto, que às vezes ou você tinha uma cama maior, ou realmente era uma cama de casal e não coube. Então a gente tem que pensar nesses detalhes na hora da gente fazer o planejamento da nossa casa, porque a gente já escolhe uma casa, um apartamento, né, que é um alto investimento hoje, para ficar do jeito que a gente gostaria, para atender os nossos desejos, mas às vezes o espaço tem um tamanho limitado e não tem muito o que fazer. Embora hoje dê para otimizar muitos espaços pequenos, não dá para fazer magia, né, gente? Tem que ter um tamanho confortável para caber os equipamentos, o sofá, o tapete, a sua mesa de jantar. Então, hoje fazer uma planta de layout, fazer o planejamento do espaço não é puramente estética, mas o planejamento ele vai fazer com que evite esses erros, que eu comentei aqui só 3, que acontece muito mais, eu vou comentar mais com vocês em outras lives. Mas a técnica ela tá aqui para auxiliar as pessoas, inclusive na escolha de um imóvel, ou depois, se você quiser atender um desejo que você tem muito de ter um closet, uma mesa de jantar com 6 cadeiras, daí sim você tem que pensar, fazer esse planejamento para evitar futuros erros, porque depois, gente, como esses erros que eu mencionei aqui, não tem o que fazer, você vai ter que aceitar as condições do seu espaço mesmo, tá bom? Então essa foi uma live Descomplicando a Arquitetura, espero que vocês tenham gostado desse tema. Se vocês têm dúvida ou querem conhecer um pouco mais dos erros que acontecem em obra, e gente, acontece, tá? Quando é feito na informalidade, então fica ligado para você saber evitar esses erros aí durante a sua obra, que às vezes até o profissional que está fazendo, executando essa obra, ele pode fazer errado e o prejuízo vai ficar para você. Então tem que se atentar sim nesses detalhes, tá bom? Então é isso, gente, que bom que vocês gostaram. Eu vou deixar disponível essa live no perfil para quando vocês quiserem revisar, porque essas informações elas são valiosas. Quando a gente vai fazer uma obra, com certeza vai bater essa dor no nosso bolso, esse retrabalho, e daí sim a gente vai ter que reavaliar vários pontos. Tá bom, gente? Então é isso. Até mais, um beijo para vocês. Uma boa semana.